Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso pré-prova UX Inverno 2024. Aqui eu vou trabalhar os principais conteúdos que podem aparecer nessa nossa prova, os assuntos que têm maior probabilidade, aqueles conteúdos que já fazem tempo que não aparecem, mas já apareceram em provas anteriores e que também aumentam a probabilidade de como esses conteúdos podem ser trabalhados nessa prova. Não esqueça, a nossa prova ela vai acontecer aqui no dia 16 de junho. A chegada está prevista para as 12 horas e 30 minutos, mas bem importante aqui, ó, os portões eles fecham às 13h15. Você não pode se atrasar. A prova vai iniciar às 13h30. Não esqueça que nós estamos nos preparando para fazer 10 questões de biologia, ok? Então aqui eu vou discutir as 10 questões de biologia e possivelmente uma questão que estará aqui na prova de ciências da natureza. Esteja preparado fisicamente, mentalmente para 5 horas de prova, tá bom? Aqui eu coloquei alguns detalhes que estão lá no edital, para você também já ir pronto para essa prova, com documento, comprovante de pagamento da inscrição, isso está tudo no edital, já deixei prontinho para ti. Só dá uma olhadinha que também lá no edital, já deixei pronto para ti, tu tem um horário para tua chegada conforme a primeira letra do teu nome, tá certo? Vamos começar o nosso pré-prova? Então vem comigo e vamos lá. Pega o teu material, pega a tua caneta, pega o teu lápis, a tua borracha e faz todas as anotações que são pertinentes para ti nesse momento que nós estamos iniciando o nosso pré-prova UX Inverno 2024. Então vamos lá. O primeiro conteúdo do nosso pré-prova aqui da UX é aquele que normalmente abre as provas, é o primeiro conteúdo que aparece, que é a chamada citologia. Na citologia você deve estar preparado até para aquela questão que vai aparecer lá dentro de conhecimentos gerais. O que você vai começar revisando, o que você vai começar estudando? Então, compostos inorgânicos, a parte ali dos sais minerais, a função do cálcio, do fósforo, do ferro, do iodo. Em seguida, compostos orgânicos, vitaminas, principalmente A, D, E e K, que são aquelas vitaminas que são lipossolúveis. Nas hidrossolúveis, cuidado com a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina C. Em seguida, você vai estudar os carboidratos. Carboidratos que podem aparecer os tipos de carboidratos, monossacarídeos, oligosacarídeos, na verdade os disacarídeos e os polissacarídeos e como eles são utilizados. E para finalizar essa parte ainda, os lipídios. Por exemplo, em atualidades, como as condições de obesidade. Proteínas. As proteínas que são parte estrutural e funcional dos seres vivos, que são formados por aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácidos esses que se unem por ligações peptídicas. E devemos lembrar que entre as proteínas podemos utilizar ali o conceito de enzimas. Cuidado com a função enzimática e os fatores que são relacionados, como pH e temperatura. É importante você analisar, olha aqui, até deixei circulado aqui, ó, os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quando você estuda os ácidos nucleicos, eles aparecem com frequência, só que eles não aparecem desde 2020, no verão de 2020. Será que tem probabilidade de aparecer agora? Claro que tem! O que é importante de analisar sobre os ácidos nucleicos? Então, vamos lá. Características gerais. Do DNA e RNA, a diferença entre as moléculas e o dogma central da biologia molecular. Como é que acontece uma tradução, que a adenina é complementar à timina, a guanina é a citosina? A transcrição de um RNA aí já é mais recente, porque daí tem aquelas condições de formação de exons e introns no RNA mensageiro, para o RNA mensageiro. Mas o que é importante, eu acho, tu analisar no teu estudo? Essa parte aqui, ó, a tradução.
a utilização dos códons do RNA mensageiro para a síntese de uma proteína. Tá? Então tu pega a tabela do código genético degenerado, provavelmente a prova da URGS já vai te dar o código e um aminoácido correspondente e aí tu vai montar a proteína. Tá? Então cuidado com essa parte de ácidos nucleicos. Segundo ponto que tu vai revisar, membrana plasmática. Características gerais de membrana plasmática, mas nos processos de transporte não esquece a osmose, porque osmose não aparece na prova da URGS desde o inverno de 2012. O que é o meio hipertônico, o que é o meio hipotônico, quando a célula hidrata, quando a célula desidrata. Organelas. As organelas aparecem com uma frequência muito grande nas provas. Então tu pode perceber que ela caiu a última vez com os lisossomos lá no inverno 2021. Então o que é importante tu revisar aqui? Qual é que é a função do retículo endoplasmático? Qual é a função do complexo golgiense, que faz secreção celular? Mas a prova da URGS adora os lisossomos. Caiu em 2018 no inverno, caiu em 2021 no inverno. Pode cair de novo? Claro que pode. Isso me mostra que a prova da URGS gosta desse assunto. Mas também sobre os peroxissomos, que aceleram o metabolismo de oxidação dos ácidos graxos para a produção de energia, e ainda tem função de eliminar compostos tóxicos como o peróxido de hidrogênio, os centríolos, que é uma organela não membranosa, junto com os ribossomos, que também é uma organela não membranosa. Ribossomos com a função de síntese de proteínas. Agora aqui, ó, bioenergética. A prova da URGS adora esse conteúdo. É uma tendência para essa prova. Vai ter uma grande probabilidade, tanto é que eu coloquei aqui, ó. São frequentes essas questões. Tanto é que tem provas que caem duas questões de bioenergética. Uma de respiração celular e uma de fotossíntese, por exemplo. Então é importante para essa prova tu revisar a fermentação, que o conteúdo de fermentação, tanto alcoólica quanto a lática, não cai desde o verão de 2018. Então é importante tu lembrar que, por exemplo, a fermentação alcoólica vai liberar gás carbônico, já a fermentação lática não libera gás carbônico. E revisar também fotossíntese, porque a última vez que caiu fotossíntese foi no verão de 2021. Veja que a última questão que caiu sobre bioenergética é uma questão de respiração celular. Significa que eu não vou revisar? Não. Ela pode aparecer. Você vai revisar respiração celular. Mas o que eu devo lembrar para vocês é que esses dois assuntos de bioenergética têm maior probabilidade porque elas não aparecem já há um bom tempo. Respiração celular é mais recente. A última parte que tu vais revisar aqui, ciclo celular. Gente, ciclo celular tem a intérfase, mitose e meiose. Olha só, a última vez que caiu em prova, e significa que a prova da URGS não tem uma tendência muito grande de pedir esse conteúdo, foi em 2014 no inverno. Então olha aqui, ó, meiose, o que pode cair? O número de cromossomos e cromátides nas diferentes fases da divisão celular. Isso a gente já revisou em aula, a gente já sabe disso. Já estudamos, só dá uma revisada. Isso pode aparecer com um esquema didático, uma figura que aparece uma célula em divisão celular e tu tem que dizer qual a fase da divisão celular. Isso pode ser tanto numa mitose quanto numa meiose, mas pode aparecer uma intérfase. O que acontece em G1, S e G2? Lembra que em S duplica o número de DNA, a molécula de DNA. O número de cromossomos se mantém constante, o que duplica é as cromátides, tá bom? Então, revisa essa parte aqui de citologia, que ela é sempre importante na tua prova e aproveita essas dicas que aí dentro vai ter uma ou até duas questões. O próximo assunto que nós vamos trabalhar no nosso pré-prova é a reprodução e a embriologia. Embriologia é uma questão bem mais recente, tá? Ela apareceu na última prova. Mas o que tu pode revisar aqui dentro que pode aparecer? Por exemplo, os tipos de óvulos e os tipos de clivagens. Então, por exemplo, tipo de óvulo, oligolécito, que tem clivagem holoblástica do tipo igual,
Por que eu coloquei embriologia comparada? Porque ela pode aparecer em poríferos, quinidários, mamíferos. Então eu posso trabalhar com essa questão de embriologia comparada, por isso que eu tenho que saber aonde eu aplico ele. Dentro do reino animal, quem é que tem determinado tipo de óvulo e que tem determinado tipo de clivagem? Centrolécito. Centrolécito faz clivagem depois de fecundado meroblástica do tipo superficial. Quem tem esse tipo de óvulo e clivagem são os artrópodes. Por isso que eu coloquei embriologia comparada. E tipos de gêmeos, se eles são univitelinos ou bivitelinos, ok? Lembrar da diferença entre eles. O que eu acho importante aqui é você também dar uma revisada na parte de ciclo menstrual. Os hormônios que são trabalhados naquele sistema de feedback negativo, então os órgãos que produzem esses hormônios, a hipófise e os ovários, e como eles agem ao longo do ciclo menstrual, tanto na manutenção do endométrio, como a preparação do ovócito para que ele possa ser fecundado depois de uma ovulação, lá no primeiro terço da tuba uterina. Por isso que eu coloquei que essas questões de aplicação elas são mais frequentes, tá? Então, essa parte dos hormônios, a última vez que caiu, olha aqui, ó, é no inverno 2017. Olha, já faz um bom tempo que isso não aparece em prova, tá? Os tipos de gelos que eu acabei de comentar, a última vez que caiu foi em 2016 no verão. Enfim, são diferentes tipos de questões que têm uma grande probabilidade de aparecer em prova, tá? Então aqui é o que você vai estudar para os tipos, para reprodução e para embriologia. Seguindo o nosso pré-prova, o nosso próximo assunto também tem um apelo bem grande na prova da UX, que é a chamada histologia. Dentro da histologia, você vai começar revisando aqui o tecido conjuntivo, tá? A última questão que caiu em histologia foi tecido epitelial, aqueles tipos de tecido de revestimento. Então o que eu vou estudar no tecido conjuntivo? As características gerais do tecido conjuntivo. Que o tecido conjuntivo é vascularizado, com exceção do tecido cartilaginoso, que as células não são justapostas, que tem muita matriz intersticial. Eu vou estudar também a característica do tecido adiposo, e aí eu posso correlacionar o tecido adiposo lá com a parte dos compostos orgânicos com os lipídios, porque é ele quem armazena esses lipídios. Sistema de sustentação como as cartilagens, o tecido cartilaginoso, e posso falar sobre o tecido propriamente dito, na formação de ligamentos e tendões, no que é denso, e quando ele é frouxo, o tecido conjuntivo, na formação da derme, por exemplo. O tecido nervoso. O tecido nervoso também tem probabilidade de aparecer, mas o tecido nervoso eu posso falar das células do tecido nervoso, que são os neurônios, na transmissão do impulso nervoso, tanto no sistema de impulso nervoso saltatório, que é aquele que age no potencial de ação, no potencial de repouso, onde ocorre a bomba de sódio e potássio. Então, nessa transmissão aqui, eu posso correlacionar ele ao processo de transporte de membrana, transporte ativo, mas principalmente na condição de neurotransmissores, quando a gente fala nas sinapses. Só que tem um cuidado que você tem que ter aqui. O sistema nervoso, ele pode cair dentro de uma questão, o tecido nervoso, ele pode cair dentro de uma questão de sistema nervoso, tá? Então a gente tem que ficar bem atento quanto a essas condições. Então as questões do tecido conjuntivo são aqueles citados, eles não caíram nos últimos anos, tá? Esses aqui que foram citados. Então a probabilidade de cair nessa prova, que é o vestibular 2024-2 aqui, né, que é o inverno, nós temos então, repetindo, cartilaginoso, adiposo e propriamente dito. Mas, o que eu gostaria que tu revisasse também dentro do tecido conjuntivo? No tecido conjuntivo, eu gostaria que tu revisasse o tecido sanguíneo. Importante, as provas adoram o tecido sanguíneo. Então, por exemplo, as hemácias, glóbulos vermelhos. Quando a gente fala em hemácias, tem que cuidar para não cair uma questão sobre sistema respiratório ou circulatório, porque ele faz o transporte de gases, ó.
leucócitos, células do nosso sistema imunológico e ainda as plaquetas. Olha só, as plaquetas foram as últimas questões que caíram sobre o sistema circulatório. Na verdade, a pressão do tecido sanguíneo. Do tecido sanguíneo, a prova da UX adora explorar as condições das plaquetas. Tanto é que cai no verão 2018, verão 2021 e pode aparecer de novo agora no inverno 2024. Revisa a histologia que ela não pode te pegar de surpresa na tua prova. Fisiologia humana, ela tem menor probabilidade de aparecer na tua prova, tá? Por que ela tem menor probabilidade? Porque recém caiu na prova do verão uma questão sobre sistema nervoso. Lembre-se, caiu uma questão falando sobre meninges, então uma probabilidade de aparecer na prova ela é bem menor, tá? Mesmo assim, sendo recente, foi o que eu acabei de te falar no teu pré-prova, aqui quando eu falei sobre tecido nervoso. Recém caiu uma questão sobre sistema nervoso, mas nada impede que caia uma questão sobre tecido nervoso. O que eu acho que você deveria revisar dentro da fisiologia humana? Sistema digestório, que a última vez que caiu foi 2018 no inverno. Sistema respiratório, inverno 2020, tá? Sistema imunológico. O sistema imunológico, a última vez que caiu foi no verão 2023. Aí, ali dentro do sistema imunológico, tu tem que estudar a diferença entre imunização ativa e passiva. Aqui dentro desses órgãos que eu comentei contigo agora, digestório, respiratório e ainda mais o circulatório, esses três sistemas, olha o que tu vai revisar neles. Características gerais de cada um desses sistemas, quais os órgãos que compõem esses sistemas e identificar qual a função deles no sistema, ok? Muito bem. E correlacionar se tem algum hormônio, alguma enzima que age em alguma via metabólica, principalmente para o sistema digestório. O sistema endócrino, ele caiu no inverno do ano passado, tá? Então ele é muito recente, porém, são muitos os hormônios que podem ser trabalhados. Então eu realmente acho que você deve revisar o sistema endócrino, quem são as glândulas que compõem o sistema endócrino, qual a função de cada um dos hormônios e o que acontece na falta ou no excesso de algum desses hormônios. Não deixa de revisar a fisiologia, não deixa de revisar ela porque você acha que não vai cair porque recém caiu o sistema nervoso, porque pode aparecer novamente algum outro sistema que eu acabei de comentar contigo agora. Principalmente esses sistemas que fazem tempo que não caem, digestório, circulatório e respiratório, mas tem aqueles que têm maior apelo nas provas, como o endócrino e o imunológico. Estudem eles para que eles não te peguem de novo de surpresa nessa prova. Genética. Genética é sempre aquele conteúdo que deixa o aluno ansioso na hora da prova, não sabe o que esperar dentro da genética, até porque as questões de genética elas flutuam muito em questões que são fáceis, médias e questões difíceis. Normalmente a prova da UX trabalha com questões fáceis para médias, tá? Dificilmente tu vai encontrar as questões que são difíceis, mas a gente tem que estar preparado para elas. O que a gente espera para a prova da UX se cair genética? Vamos lá. Primeira lei de Mendel, cálculos de probabilidade, principalmente a regra do E, quando são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, são eventos que não se anulam e por isso eles devem ser multiplicados. E isso trabalhado dentro de um heredograma. Heredogramas não caem desde 2015 no verão. Então, pode aparecer um heredograma. E aí tu vai ter que fazer uma análise sobre, por exemplo, num teste, num heredograma, nessa hereditariedade, se aquele é um caráter dominante, recessivo, autossômico, ligado ao sexo ou restrito ao sexo, enfim. Segundo a lei de Mendel, o que seria importante tu revisar? Principalmente a herança quantitativa, tá? Herança quantitativa não cai na prova da UX desde o inverno de 2013.
Herança quantitativa são todos aqueles genes que não têm valor qualitativo, e sim aditivo. Altura, peso, produtividade. Muito bem. E ainda linkage. Linkage, a última vez que caiu foi no inverno de 2019, tá? Você tinha que determinar quem eram os gametas recombinantes e os gametas que eram, na verdade, parentais. Porque ele te dava probabilidade de recombinação. E aí tu sabe que é só dividir por 2 e o resultado vai ser o valor dos recombinantes, tá? Por quê? Porque a soma dos recombinantes é igual à distância entre os genes e a distância entre os genes é igual à probabilidade, à taxa de recombinação. E para finalizar a genética, a UX tem um apelo também muito grande para aquelas questões que trabalham a chamada biotecnologia. Dentro da biotecnologia, você vai estudar a técnica do DNA recombinante, quando se recombina um DNA a uma célula que você tem interesse, um organismo que tem interesse, a clonagem de um organismo, as técnicas de PCR, que clonam um gene e fazem múltiplas cópias, porque é uma reação em cadeia da polimerase, e depois ele é feito uma análise em eletroforese. A eletroforese são aqueles testes de paternidade que se vê as bandas na figura. A técnica de CRISPR, que é a técnica de edição de DNA, e técnicas de controle biológico, ou seja, tu usa um ser vivo para controlar, por exemplo, uma praga. Essas questões, elas aparecem em diferentes tipos de situação-problema. Normalmente, na prova da UX, as questões de biotecnologia, elas aparecem como questões difíceis, e elas podem tanto aparecer na prova de biologia, como na prova de conhecimentos gerais. Por quê? Porque na prova de conhecimentos gerais é bem característico essas situações problema, como pode cair também aquelas questões que a gente já comentou sobre os chamados ácidos nucleicos. Estejamos preparados para as questões de genética para a nossa prova aí da UX. Vamos lá para mais um vilão das provas. E o conteúdo é a evolução. Como eu já disse em vários momentos, em vários pré-provas, durante as nossas aulas, o conteúdo de evolução, ele naturalmente aparece como aquelas questões que são difíceis nas provas. Quando a gente separa elas em fáceis, médias e difíceis, a evolução está lá, nas difíceis. Mas olha só, nada impede que essa seja uma questão fácil. Como, por exemplo, ao estudar teorias evolucionistas, a probabilidade de aparecer é muito menor. Por quê? Porque recém caiu o darwinismo com a questão de seleção natural. Agora, na prova do verão de 2024. Mas pode cair o lamarquismo, com a lei do uso e desuso dentro do lamarquismo, porque a última vez que caiu isso, olha quanto tempo, inverno de 2011, não cai lamarquismo. Então eu acho que é importante a gente estudar. Especiação, tá? A especiação, ela pode cair na tua prova. Só que das especiações que estão aqui dentro, é bem recente as questões de deriva gênica. Só que lembre o seguinte, elas podem cair novamente. Deriva gênica é o seguinte, deriva gênica é quando tu tem a diminuição da variabilidade genética de uma população, que ela acontece ao acaso. Ela não tem finalidade para acontecer, ela é de forma aleatória, tá? Então isso aqui pode cair. Migração, fragmentação de hábitats, que reduz o endocruzamento levando a espécies, mutações. As mutações, elas podem ser de cromossômicas, tá? Euploidia, quando a gente muda o total do número de cromossomos, e aneuploidia, quando a gente fala de forma parcial, e a gente pode ver uma série de questões de síndromes aqui dentro. Então aqui dentro a gente pode trabalhar, por exemplo, as monossomias,
as trissomias de cromossomos autossômicos ou cromossomos sexuais. Isso a gente pode fazer uma análise de um cariótipo, tá? Isso cai no inverno de 2023 e essas cromossômicas, elas caíram no verão 2019 e no verão 2022. O que significa que mutações acontecem e caem muitas vezes na prova da UX. A prova da UX gosta desse tipo de conteúdo, então pode aparecer, já que faz um ano que não cai mutações nessa prova. A próxima delas são as evidências de evolução. Essa é fácil. Registros fósseis, órgãos homólogos e órgãos análogos. Lembre que os órgãos homólogos são aqueles que se formaram por irradiação adaptativa, que têm, na verdade, a mesma origem embrionária, mas elas têm diferente função. Os órgãos análogos é aqueles de convergência adaptativa, porque ele sofre a mesma pressão do ambiente, logo, ele tem a mesma função, mas tem diferente origem embrionária. E aqueles órgãos vestigiais, que são os órgãos que foram perdendo as funções em alguns organismos, mas em outro é altamente funcional. O que eu gostaria que tu revisasse aqui é a teoria do equilíbrio gênico, ou a teoria de Hardy ou Heidenberg, onde ela não cai na prova desde o verão de 2011. Então é importante você lembrar do cálculo de frequência gênica e genotípica. Lembrando que aqui na frequência gênica você vai ter que encontrar a frequência de P e a frequência de Q, levando que a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo, e da genotípica, quando eu tenho P ao quadrado, que vai representar o homozigoto dominante, 2PQ, que é o heterozigoto, mais Q ao quadrado, que é o recessivo, tá bom? O P seria o dominante, o Q seria o recessivo, tá? Lembre de analisar isso aqui e também faz tempo que não cai as análises de cladogramas para saber aí o grau de parentesco entre as populações. Muito importante revisar a evolução. Quando cai na prova, lembre-se, ela vai estar lá naquele grupo das questões de médias para difícil, mas a gente não quer ter dificuldade para isso, por isso que a gente vai revisar esse conteúdo antes da prova. Zoologia, o famoso reino animalia. Quando tu começar a estudar ele, tu vai dividir ele em alguns pontos principais para a tua revisão. Quando a gente começa a estudar, a gente tem que estudar primeiro a fisiologia comparada, certo? E a fisiologia comparada, por exemplo, os diferentes tipos de sistema digestório, os diferentes tipos de sistema respiratório, mas também quanto a planos de simetria. Veja que caiu em anelídeos, cobrado do anelídeo plano de simetria bilateral, lá no verão de 2022. A origem do blastóporo, se é protostômio ou deuterostômio, folhetos embrionários, se é dipoblástico ou tripoblástico, tá? Enfim, é muito importante esse estudo da fisiologia comparada aqui, tá? Bom, tu vai começar revisando então os invertebrados. O que eu acho importante tu revisar sobre invertebrados? Primeiramente, os artrópodes. Por quê? Porque os artrópodes são aqueles que mais aparecem nas provas. Em 2019 caiu 2 vezes. Caiu em 2019 no verão e caiu em 2019 no inverno. E essa foi a última vez que caiu artrópodes, tá? Então os artrópodes a gente vai estudar aqui, por exemplo, a fisiologia, a característica do sistema respiratório, do sistema excretor, do sistema digestório, os diferentes, a classificação deles, tá? A classificação, por exemplo, insecta, aracnídea, crustácea, o desenvolvimento dos insetos, se eles são ametábulos, hemimetábulos, holometábulos, e ainda uma questão que não caiu aí, tá? Na verdade caiu lá em 2016, mas era uma questão de biotecnologia, que é sobre as equidizes, tá? Que o hormônio equidizona é aquele hormônio que promove a troca do exoesqueleto. O hormônio juvenil é o hormônio que não deixa acontecer a metamorfose e que faz ele ficar preso lá na sua fase larval. Foi isso que caiu lá em 2016. Em seguida, você vai revisar moluscos, porque a última vez que caiu foi no inverno de 2018. E você pode ainda revisar os equinodermas, que também caiu na prova, junto aqui com os artrópodes. Em 2019, nós tivemos 2 questões, então. Depois, você vai fazer um estudo sobre vertebrados. Olha aqui que legal, eu coloquei importante aqui em vertebrados.
nos últimos 10 vestibulares, tá? Caiu uma questão de mamíferos no inverno do ano passado, 2 questões de peixes, onde a última foi no verão 2022, uma questão de aves, verão 2021. Depois de 12 anos, caiu uma questão de anfíbios na última prova, tá? Só que répteis, olha só, os répteis eles apareceram numa mesma questão de aves em 2020 e caiu numa mesma questão de mamíferos no inverno 2022. O que significa que faz tempo que não cai uma questão sobre répteis exclusivamente. Sobre a diferença do sistema circulatório, sobre a diferença do sistema digestório, enfim, uma questão exclusiva sobre répteis. Por isso, é sempre importante a gente revisar a parte de vertebrados, porque a gente pode perceber que nos últimos anos teve um grande volume de questão de vertebrados e um volume menor de questão de invertebrados. Então, invertebrados pode ser uma tendência para a prova, porque faz tempo que não cai, mas a tendência para a prova é cair a questão sobre vertebrados. Estuda todo esse conteúdo aí dentro, faz uma boa revisão e chega preparado para a prova da UX. Botânica. Botânica é sempre aquele conteúdo que a gente vai pedalando ela para revisar, enfim. Botânica é um conteúdo que a prova da UX gosta de trabalhar. E se tem um detalhe que é bom na botânica, é que normalmente são questões fáceis, claras de serem trabalhadas. É aquela questão que tu não tem muita margem de erro, porque provavelmente vai ser uma questão fácil. Tu tem que acertar ela. Botânica, então, o que tu pode esperar? Por exemplo, órgãos vegetais, tipos de fruto, olha que legal, caiu em 2018, no inverno, 2022, no inverno, o que significa que 2024, no inverno, ele pode aparecer, tá? Aqui no inverno de 2024. Caules, raízes e folhas também podem aparecer. Histologia vegetal. O que esperar de uma histologia vegetal? A gente pode esperar, por exemplo, na histologia vegetal, adaptações a diferentes tipos de ambientes, tá? Quando, por exemplo, na epiderme se formam, por exemplo, para que servem os acúlios, o que acontece com abertura e fechamento de estômatos, tá? Tecidos de revestimento, quem quer célula viva, quem quer célula morta, cuidado com os vasos condutores de seiva, floema e xilema. Fisiologia vegetal. O que tu vai revisar em fisiologia vegetal? Fito-hormônios. Grande probabilidade. A última vez que caiu, inverno 2017. Movimentos vegetais. Tropismos, nastismos, tactismos. A última vez que caiu, inverno 2018. Então, a fisiologia vegetal tem uma alta probabilidade de aparecer nessa prova. Auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico e ainda, por exemplo, nós vamos ter ali o gás etileno. A prova da UX gosta do gás etileno, tá? Então, estudar isso dentro da fisiologia vegetal. Não deixa de estudar aqui, pessoal, os grupos botânicos, tá? Eu sei que é recente e recém caiu as briófitas, características das briófitas, mas nada impede de cair uma questão sobre pteridófitas, gimnospermas, que são aquelas que produzem as sementes nuas, ou uma questão que fala sobre angiospermas, dupla fecundação, verticilos florais, um diagrama floral, isso pode aparecer numa prova. Ainda mais que angiospermas é o grupo dominante e que normalmente angiospermas caem nas provas. Então por isso que você deve revisar esse conteúdo também, certo? Então, a botânica, não esqueça, vai ser aquela questão fácil da tua prova, porque botânica é naturalmente fácil, certo? Revisa a botânica, porque botânica é importante para a prova da UX. Parasitismos. Aquele conteúdo, aquele assunto para o nosso pré-prova que requer muita atenção e uma revisão constante e uma revisão importantíssima para essa prova. Olha só,
Quando tu começar a estudar os parasitismos e revisar eles, você deve começar com o número 1. Por quê? Ela sempre aparece no contexto de atualidades. Então, para todas as doenças, você deve revisar o seguinte: quem é o agente etiológico que provoca a doença? Se existem vetores para essa doença? Se ele tem mais de um hospedeiro ou um único hospedeiro? O ciclo de vida, quais são os seus sintomas? Se tem tratamento, se tem prevenção, tá? E qual a prevenção, tá? A gente tem que saber diferenciar ainda aqui dentro qual é que é o conceito de epidemia, endemia e pandemia, tá? Bom, aí, por exemplo, pode cair viroses? Pode. Em viroses, pessoal, lembra que a gente teve um surto de varíola? Nada foi comentado em provas ainda. A última questão sobre coronavírus é do verão 2021. HIV é uma das viroses mais trabalhadas em provas, então tem que lembrar que ele é um vírus de sistema imunológico, e esse vírus de sistema imunológico ele ataca o linfócito T do tipo CD4, que ele é um vírus que tem uma enzima chamada transcriptase reversa. HPV. O HPV, a última vez que caiu na prova da UX foi no inverno de 2014. Mas aqui, ó, o que eu realmente acho que pode cair é sobre a dengue. Cuidado, dengue. Por que a dengue? A dengue, pessoal, porque a gente teve surtos de dengue em Caxias do Sul, vários casos de dengue. Então isso pode ser uma temática de atualidades para a prova. Lembrando que a dengue tem um vetor que é o mosquito Aedes aegypti, e tu tem todo um controle para a dengue através da eliminação do vetor. Mas o Aedes aegypti também transmite febre amarela, zika vírus e febre chikungunya. Mas lembre-se que para a prova do inverno a gente pode usar como temática aquelas questões de vírus que são vírus mais características do inverno, como os vírus de sistema respiratório, a gripe, a influenza como H1N1 e o H3N2, tá? Lembrar que o sarampo também já apareceu na prova da UX no verão 2019, mas ele pode falar ainda nos casos que tem reincidência aqui como a poliomielite e a cachumba, tá? Doenças bacterianas podem cair? Sim, cuidado com as atualidades. Leptospirose. A leptospirose, a última vez que caiu na prova da UX, foi no verão de 2015. Foi uma questão fácil, tá? Falava de águas de enchente, então a gente sabe que é uma questão fácil. Cólera, que também é uma doença sanitária. Gonorreia e sífilis. Gonorreia e sífilis, principalmente sífilis, são são doenças que estão aumentando na população. Mas são doenças sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Pode cair também pneumonia, o tétano também pode aparecer. Tuberculose e botulinismo são questões mais recentes. Protozooses, veja que no inverno do ano passado caiu malária, mas pode cair, por exemplo, leishmaniose, mal de Chagas, as provas adoram falar sobre mal de Chagas. Certo? E pode cair também questões que falem sobre toxoplasmose. Lembra que na toxoplasmose os gatos são hospedeiros definitivos. Doenças causadas por vermes, plateumintos e nematelmintos, podem cair? Sim, mas a probabilidade é menor. Por quê? A última questão que caiu foi no inverno de 2019, foi uma questão sobre filariose. O que eu acho que pode cair em relação a isso? Uma questão que fale sobre teníase, pensando o seguinte, que nós tivemos universidades que cobraram teníase agora no verão, como por exemplo a UPF. Então pode cair também aqui uma ascaridíase, que faz tempo que não cai, e a ancilostomose, tá? Que é os ancilóstomos duodenalis e do necátoris americanos, tá? Então os parasitismos eles podem aparecer na tua prova, tá? E tu tem que estar preparado para eles, porque parasitismo é uma questão, é um tipo de conteúdo que requer muito do teu estudo, muito da tua revisão, e porque se tu não estuda, ela vai ser enquadrada nas questões que são difíceis, mas se tu revisar e tu estudar, nós vamos enquadrá-la naquela questão que é fácil para média, tá certo? Dá uma boa revisada em parasitismos, dá uma boa revisada em tudo isso que eu acabei de comentar contigo agora. Chegamos então ao último conteúdo do nosso pré-prova, que é o conteúdo que normalmente fecham as provas. Citologia abre a prova,
ecologia fecha ela. Então, ecologia é um conteúdo que tem muito conteúdo a ser revisado. O que tu vai revisar aqui dentro então? O que a prova da UX gosta? Olha só, níveis tróficos. Níveis tróficos é muito recente, porque recém caiu uma questão sobre teia alimentar, foi da última prova. Então a probabilidade de cair ela já é menor. Pirâmides ecológicas caiu no verão de 2021. Mas pode cair conceito de habitat e de nicho ecológico. Lembra que habitat é físico e nicho ecológico é funcional. Agora, ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles têm grande probabilidade de aparecer porque a última vez que caiu foi no inverno de 2012. Então tu tem que revisar ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Alguma delas vai cair, tá? Vou melhorar. Alguma delas pode cair. Mas o que a prova da UX gosta é essas questões relacionadas a biomas e impacto ambiental, tá? Bom, olha só, biomas tu tem que saber os ecossistemas aquáticos, quando eles forem ecossistemas lênticos e lóticos. E aí tu vai ter que saber também os ecossistemas terrestres. Pode ser biomas mundiais? Pode. Pode ser biomas brasileiros? Melhor ainda. E caracterizar eles. Mas impacto ambiental tem um grande apelo na prova da UX. Pode cair em alta probabilidade, como por exemplo a Amazônia caiu no verão de 2020, certo? As questões que tratam o lixo caiu lá no inverno 2015. Podemos trabalhar muito sobre o efeito estufa, tá? O problema que ela é do agravamento através das queimadas, poluição das águas, as provas adoram isso, eutrofização, magnificação trófica, ela caiu a última vez lá em 2017 no inverno, mas as ameaças à biodiversidade, como o uso de agrotóxicos, que caiu como magnificação trófica lá em 2019. Magnificação trófica são todos aqueles componentes que não são biodegradáveis e vão se acumulando ao longo da cadeia ou da teia alimentar. E o efeito negativo vai aparecer sempre nos animais que estão no topo da cadeia alimentar, tá? Então o impacto ambiental são sempre frequentes nas provas, tá? Só que tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que trabalhar aqui dentro na questão da sustentabilidade, que é a solução para os problemas de impacto ambiental, tá? Tem um detalhe que eu gostaria que tu desse uma revisada e que não está aqui, tá? O que eu gostaria que tu desse uma revisada é o seguinte, nas relações ecológicas. Aquelas que são intraespecíficas e interespecíficas. Então, intra e interespecíficas. Então, por exemplo, dentro das interespecíficas, quais são as mais importantes? Colônia e sociedade. Harmônicas, desarmônicas, competição. Interespecíficas. As interespecíficas mais importantes, mutualismo, protocooperação. Em seguida, comensalismo e inquilinismo com menor importância, com menor probabilidade. Mas, nas desarmônicas, parasitismo e competição. Tá? Essas são as que mais caem, certo? Então dá uma revisadinha nisso também, certo? E aqui a gente vai encerrando o nosso pré-prova. Eu desejo a ti uma excelente prova, um grande sucesso da nossa prova, certo? E que tu tenha muito sucesso para uma aprovação. E não esqueça que a gente está junto nessa caminhada. Não esqueça que a gente vai chegar junto à tua aprovação, certo? E a gente vai então comemorar esse dia que é a coroação, tu vai coroar o teu objetivo, tá certo? Uma boa prova, um bom estudo, uma boa revisão aí nesse pré-prova. Valeu e até mais!